Economia, então, portanto, é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar os recursos produtivos escassos. Então, esse é o conceito de economia. A economia, então, ela é uma ciência social que ela se propõe a estudar como que cada sociedade, como que cada indivíduo lida e decide, assim, utilizar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a atender essas necessidades humanas. Então, esse é o conceito de economia, então, que nos traz de volta ou nos leva ao fato que nós temos esse problema da escassez e então, portanto, o objetivo da economia é realmente estudar como que esses recursos produtivos são alocados para atender as necessidades humanas. Ou seja, economia, então, portanto, ela é uma ciência que estuda o comportamento da sociedade com relação à tomada de decisão, certo? Agora eu trago para vocês os conceitos que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, mas a gente tem que entender da onde que vem esse conceito de escassez relativa. Escassez relativa, então, portanto, é que ninguém possui o suficiente daquilo que quer ou deseja. Então, como eu expliquei para vocês, escassez está relacionada ao fato de que eu desejo um objeto ou um serviço, mas naquele momento eu não possuo. Por isso que a gente fala que a escassez ela é relativa, porque a sua escassez não significa que é a mesma que a minha, certo? E essa escassez relativa está ao fato que está relacionada à necessidade humana, às diferentes necessidades que se relacionam a cada ser humano. Cada ser humano tem uma necessidade diferente, certo? Então, lembrando, o que é necessidade humana? Necessidade humana é o desejo que envolve a escolha de um bem econômico, capaz de contribuir, seja para a sua sobrevivência ou realização social do indivíduo. É aquele fato que eu expliquei para vocês. Necessidade humana está relacionada com dois tipos. Sobrevivência, que relaciona àquilo que nós lidamos com o dia a dia, o necessário para a manutenção do ser humano, sobrevivência do ser humano. Então, está relacionado com atividades diárias, como dormir, comer, abrigo, higiene, e essa se renova todos os dias. E o padrão de vida, que está relacionado ao status social, ao status econômico social, ela é crescente na medida em que, quando aumenta o padrão de vida, surgem também novas necessidades. Por isso que a gente fala que necessidade humana não existem limites, certo? E lembrando, necessidade humana ela sempre vai envolver um bem econômico. O que é um bem econômico? Bem econômico é tudo aquilo capaz de atender uma necessidade humana, seja ela física ou psicológica. Lembrando que a sua necessidade, a sua escassez, ela é diferente do outro. Então, para você, o que é um bem econômico, para o outro pode não sê-lo, certo? Mas o que a gente tem que lembrar é realmente do conceito do que é bem econômico. Então, bem econômico é aquilo capaz de atender uma necessidade humana e eles têm 3 características básicas e elas são necessárias simultaneamente. Não existe um bem econômico se ele não possuir essas 3 características básicas. A primeira característica é ele possui uma função, uma utilidade, ou seja, ele atende uma função específica, seja ela psicológica ou física ou relacionada à sobrevivência, certo? Segunda característica é o valor de troca, ou seja, ele é trocado, ele possui um preço, ele tem um valor monetário correspondente. E a terceira característica é que possui uma demanda, ou seja, alguém deseja aquele bem. Lembrando o que é demanda? Demanda é o desejo por algum produto, certo? É a quantidade de demanda seria a quantidade desejada daquele produto. E a partir do momento em que possui uma demanda maior do que pelo menos uma pessoa possui demanda, ele se torna um bem econômico.
Então, a necessidade humana ela está relacionada com esses bens econômicos e esses bens econômicos têm que possuir essas três características simultaneamente. Baseado nisso, baseado nesse dilema que nós vimos, ou seja, essa dualidade entre recurso produtivo limitado e necessidade humana ilimitada, surge a lei da escassez. A lei da escassez, qual é o conceito de lei da escassez? É produzir o máximo de bens e serviços a partir de recursos escassos disponíveis a cada sociedade, certo? Então, diante desse dilema que a gente não consegue produzir tudo aquilo que deseja ou quer naquele momento, então a lei da escassez ela nos dá uma direção, ela nos dá uma regra de comportamento, que é utilizar o máximo possível dos recursos escassos disponíveis para produzir bens e serviços, certo? Então, não é uma lei conformista. Eu não consigo produzir tudo, então vamos deixar do jeito que está. Não, é uma lei, é uma regra de comportamento que ela indica que, já que eu não tenho tudo aquilo que eu desejo, então vamos utilizar com o máximo de eficiência possível, certo? Utilizando para produzir os bens e serviços que sejam de agrado à maioria, certo? Então, baseado nisso, baseado nessa lei da escassez, nós passamos então, portanto, para os problemas econômicos básicos, já que economia é uma ciência que estuda as escolhas dos indivíduos daquela sociedade. Então, como que nós fazemos as escolhas? Como que cada sociedade faz as escolhas? Nós sabemos, então, que para fazer as escolhas, já que o conceito de escassez ele não é um conceito universal, no sentido de que a sua escassez não é a mesma que a minha, então eu tenho que utilizar algum parâmetro. E os parâmetros que a gente utiliza para tomar as decisões dentro de uma economia realmente os problemas econômicos básicos. Esses problemas econômicos básicos, eles vão auxiliar aquela sociedade ou aquele indivíduo a tomar as suas escolhas a tomar as suas escolhas da melhor forma possível, certo? Então são três problemas econômicos básicos: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. O que e quanto produzir refere-se ao tipo de produto ou serviço que será produzido e à quantidade que será produzida. Como produzir, ela relaciona o método produtivo, matérias-primas, tecnologias, ou seja, como que será produzida aquela mercadoria ou aquele serviço. E, por fim, o terceiro problema econômico básico é para quem produzir. Para quem produzir não relaciona, então, portanto, ao fruto, ao quem se destinará o fruto daquela produção, ou seja, a renda da produção, proveniente daquela produção, certo? Então, para quem produzir não se relaciona com o nicho de mercado, não se relaciona o tipo de consumidor que vai gostar ou não daquela mercadoria ou serviço, mas sim quem que irá se apropriar dos frutos daquela produção, que nada mais é quem que irá receber pelaquela produção, certo? Então, nossa problema da escassez, ela nos leva aos problemas econômicos básicos, certo? E, portanto, a partir desse ponto, que nós já sabemos que nós temos um dilema, temos de fazer escolhas, e as escolhas elas são realizadas ou são tomadas de acordo com os problemas econômicos básicos, nós passamos para o sistema econômico. O que é sistema econômico? O sistema econômico é como cada sociedade resolve esses problemas econômicos básicos, certo? Então, já que a economia é uma ciência que estuda as escolhas dos indivíduos,
nós temos de estudar, ou melhor, esse sistema econômico nos proporciona elementos para a gente estudar como cada sociedade toma ou resolve os seus problemas econômicos básicos. Dentro do sistema econômico, então, nós temos dois tipos: economia descentralizada e economia centralizada, ou sistema econômico descentralizado e sistema econômico centralizado. Vamos ver então agora as características do sistema econômico centralizado. Lembrando, nós possuímos 4 características do sistema econômico, seja ele centralizado ou descentralizado. A primeira característica é o tipo de organização. A segunda característica é o tipo de produto. A terceira característica é o sistema de preços. E, por fim, a quarta característica é realmente como são resolvidos os problemas econômicos básicos. Ou melhor, como são tomadas as decisões dentro de cada sistema econômico, certo? Sistema econômico descentralizado, ele vem da onde? Ele vem no sentido de que existem muitos produtores e muitos consumidores dentro daquele mercado. Então, a tomada de decisão, que é aquilo que mais nos importa, ela não é feita de forma unilateral, ou seja, não é só um indivíduo que toma as decisões dentro dessa economia, certo? Então, o sistema econômico descentralizado, ele possui vários produtores e vários consumidores que permitem uma flexibilidade na tomada de decisão, certo? Já que eu não tenho apenas um único produtor e um único consumidor, eu posso flexibilizar a minha decisão e, portanto, a decisão ela é feita de forma desconcentrada, descentralizada, certo? E isso é possível por quê? Por causa do tipo de produto que é transacionado. O tipo de produto que é transacionado dentro desse sistema econômico é o produto padronizado. O que é produto padronizado? São produtos com características semelhantes. Não significa que são produtos exatamente iguais, até porque não existe nenhum tipo de produto exatamente igual. São produtos com características semelhantes, certo? Então, portanto, com essa configuração de muitos produtores, muitos consumidores e o produto sendo padronizado, no sentido que possui características próximas ou iguais, ele permite então que haja uma negociação entre produtor e consumidor. Por isso, então, que a gente consegue o tipo de a tomada de decisão de forma descentralizada, certo? Então, como é que funciona o sistema de preços? O sistema de preços, ou o mecanismo de preços dentro desse tipo de sistema econômico, ele funciona no sentido de que o preço ele flutua de acordo com a vontade ou o desejo da oferta e da demanda, certo? Então, o preço ele vai tentar nesse sentido, ele serve como uma linguagem entre o produtor e o consumidor e ele vai se ajustar de acordo com os desejos de ambos, certo? O preço ele não está dado, o preço ele não está fixado, ele flutua de acordo com a demanda e a oferta, certo? Lembrando que quando ele tiver uma escassez de produtos, o preço ele vai se elevar. E assim também na sua posição contrária, quando tiver uma falta de um excesso de produtos, aquele valor, aquele preço daquele produto, ele irá cair. Então, como eu disse, o sistema de preço, o mecanismo de preços aqui, ele vai flutuar de acordo com os interesses de oferta e da demanda. Então, chegando na quarta pergunta, ou na quarta característica, como é que funcionam os problemas econômicos básicos? O que a gente já viu? A gente já viu que
Existem muitos produtores e consumidores e que eles transacionam o produtos padronizados. E para transacionar esses produtos padronizados, eles utilizam o sistema de preços. E o preço ele flutua de acordo com os interesses de ambos. Então, como que são resolvidos os problemas econômicos básicos? Quem resolve os problemas, quem toma as decisões, são os produtores juntamente com os consumidores. Não existe um único tipo de indivíduo que toma as decisões, certo? Então, como é que será resolvido? O que e quanto produzir, eles vão ser decididos no primeiro momento pelos produtores daquela mercadoria, mas, logicamente, que o consumidor ele interfere no momento posterior, certo? Como produzir? Ele já está relacionado ao modo como os produtores eles decidem o tipo de tecnologia e recursos para a produção daquele bem. Então, portanto, quem resolve esse problema é realmente o produtor, e para quem produzir, ele é decidido no mercado de fatores, ou no mercado de fatores de produção, que nada mais é, já que para quem produzir é para quem se destina a renda, a maior parte da renda destinada do processo produtivo, ela é realmente alcançada no mercado de fatores de produção. Esses problemas econômicos básicos e a forma como são resolvidos fica mais fácil de compreender no sistema do fluxo circular. Mas o que a gente precisa saber, então, dos problemas econômicos básicos dentro do sistema descentralizado? É que eles são resolvidos pelo consumidor e pelo produtor, certo? A tomada de decisão, ela não é unilateral, e sim, ela cabe ou ela é, de alguma forma, atribuída a ambos os indivíduos, certo? E para a gente compreender melhor como são resolvidos esses problemas econômicos básicos, vamos entender o fluxo circular de renda. Aqui eu trouxe para vocês uma pequena explicação do fluxo circular, porque muita gente ainda tem dificuldade. Como que eu começo? Como que eu posso explicar isso em formas textuais? Então eu trouxe para vocês um texto explicando para vocês o tipo de questão, ou melhor, o tipo de resposta esperada, mas eu vou explicar para vocês o que é o fluxo circular. E a gente explica o fluxo circular baseado no esquema. Primeiro, a gente tem que lembrar que dentro do fluxo circular nós temos dois tipos de agentes e dois tipos de mercados. Então, dentro do fluxo circular, nós estamos apresentando uma economia, um tipo de economia bastante rudimentar, ou seja, bastante simples, certo? Lembrando que o fluxo circular ele é um aparato didático. Logicamente que a economia não funciona somente assim, mas ele demonstra nessas linhas gerais a forma de funcionamento de uma economia capitalista, certo? E é isso que a gente vai se basear. Então, nós temos as famílias, nós temos dois tipos de agentes e nós temos dois tipos de mercado. Nós temos, dentro dos agentes, a família e as empresas, e dois tipos de mercado, que são mercado de fatores de produção e o mercado de bens e serviços. O mercado de fatores de produção, ele transaciona todos os insumos de produção necessários para a produção de bens e serviços acabados, certo? E o mercado de bens e serviços, ele transaciona apenas os produtos e serviços acabados, certo? Então, lembrando, cada tipo de mercadoria ela vai ser transacionada em um mercado específico. Então, se eu estou tratando de insumo de produção, ela vai ser transacionada no mercado de fatores.
Se eu estou tratando de um bem acabado, ela vai ser destinada para o mercado de bens e serviços. Então, como é que nós podemos começar o nosso esquema? Primeiro, a gente tem que entender quais são os agentes, quais são os mercados e o que se transaciona cada um. Depois disso, lembrar que o fluxo circular, ele parte daquele esquema de produção. Qual é o esquema de produção? A empresa, ela compra insumos para produzir e depois vender. Então, como é que a gente pode começar? O fluxo de produtos, ou seja, o fluxo de produção, ele sempre vai se iniciar na empresa. Então, eu sempre vou começar pela empresa. A empresa, ela vai se destinar ao mercado de fatores para comprar insumos de produção para poder produzir, certo? E as famílias, como é que elas vão conversar dentro desse mercado de fatores de produção? Elas vão conversar porque elas são elas fazem parte dos insumos ao fornecerem para esses insumos, para esses produtos ou trabalho, certo? Então, as empresas vão no mercado de fatores e adquirem todos os insumos necessários para a produção de mercadorias, dentre eles o trabalho que é fornecido pelas famílias. Essas empresas, elas adquirem os insumos e vão produzir dentro de suas empresas e depois desse momento de produção, elas destinam o bem ou o produto acabado ou o serviço para o mercado de bens e serviços, certo? Então, aí, nesse esquema, fecha o fluxo de produtos. Então, o fluxo de produtos tem origem no esquema de produção. A empresa, ela compra insumos para produzir e depois vender. Então, primeiro a empresa vai comprar insumos no mercado de fatores, produz o produto e depois ela vende no mercado de bens e serviços. Fechou o fluxo de produtos e agora nós temos que entender o fluxo de dinheiro. O fluxo de dinheiro, ele se origina a partir do momento em que se troca bens e serviços por valores monetários, certo? E isso se dá no mercado de bens e serviços. Então, é no mercado de bens e serviços que surgem esses valores monetários, certo? Depois que o produto ele é trocado por dinheiro, qual é o destino dessa renda? Parte da renda ela vai se destinar para a empresa, ela vai se destinar em formato de lucros, da lucratividade que aquela empresa possui, mas grande maioria ainda ela é destinada para o mercado de fatores de produção, que é para o mercado de fornecedores. Dentre eles, nós temos as famílias. E o que essas famílias fazem com esse dinheiro? Elas pegam esse dinheiro, a família pega esse dinheiro e e pode assim comprar bens e serviços no mercado de bens e serviços. Então, com isso, nós conseguimos fechar o fluxo circular. Então, lembrando, se chama fluxo circular não pelo fluxo de produtos, porque como nós vimos, o fluxo de produtos ele sempre vai ser atraído pelo seu mercado correspondente. Então, os insumos vão ser comercializados no mercado de fatores e os bens acabados vão ser comercializados no mercado de bens e serviços. Ele se chama fluxo circular justamente porque o que circula, o que lubrifica as relações comerciais dentro de uma economia capitalista é realmente o dinheiro. E ele tem esse papel de lubrificar ou passar por todos os agentes e todos os mercados, o que não é o caso dos bens e serviços ou do fluxo de produtos, certo? Então, assim nós conseguimos fechar o fluxo circular. Então,
relembrando, fluxo circular ele é baseado em dois fluxos, o de produtos e o de dinheiro. O de produtos, lembrando que se baseia naquele esquema de produção. A empresa compra insumos, produz e depois vende. E o fluxo monetário, ele surge no mercado de bens e serviços, se destina para a empresa recebe parte dos seus lucros e depois ela dedica boa parte da renda que é proveniente do processo de venda, de compra e venda e processamento de mercadorias e faz o pagamento dos seus fornecedores, certo? Então, esse esquema do fluxo circular, ele nos permite entender como que funciona o nosso sistema descentralizado, ou a nossa economia descentralizada. Como que é tomada as decisões dentro dessa economia? Como nós estamos transacionando produtos padronizados, eles não permitem que apenas um único agente ou indivíduo tome as decisões dentro dessa economia. Então, essa tomada de decisão ela é feita de forma flexível e pulverizada. Então, para isso, nós precisamos entender de que forma são respondidos os três problemas econômicos básicos. A primeira pergunta é o que e quanto produzir. Onde ele é respondido? É no mercado de bens e serviços. É lá que é transacionado os bens e serviços acabados. Então, portanto, é lá que nós conseguimos responder qual é o tipo de produto e qual é a mercadoria e qual é a quantidade de mercadoria que será transacionada, certo? Então, o que e quanto ele é respondido em conjunto entre produtor e consumidor dessas mercadorias. Como produzir, que seria a segunda pergunta ou o segundo problema econômico, ele é de responsabilidade das empresas, porque já que elas são as produtoras desses bens e serviços, elas podem, portanto, escolher qual é o tipo de produção e qual é o tipo de método produtivo que será mais adequado para aquele tipo de produto ou serviço que ela está transacionando. E, por fim, para quem produzir, ou seja, para quem se destina a maior parte da renda ou a renda proveniente desse processo produtivo, ele é realmente respondido dentro do mercado de fatores, certo? Então, com isso, nós conseguimos compreender melhor como é feita a tomada de decisão dentro do sistema descentralizado, certo? E para finalizar o sistema descentralizado, cabe dizer que nós temos dois subtipos dentro do sistema centralizado: concorrência pura e concorrência mista. Concorrência pura foi o que nós vimos até agora, todas as características que nós dissemos e a dinâmica que se baseia nesse sistema é dada pelo fluxo circular, certo? Esse é o sistema de concorrência pura. No entanto, com o evento da crise de 29 e com essa dificuldade do mercado sozinho conseguir tomar todas as decisões, o que a gente trata por mercado? O mercado é o encontro entre produtores e consumidores daquele tipo de mercadoria, certo? Por isso que a gente fala mercado de alguma coisa, porque é o mercado que transaciona aquele tipo específico de mercadoria ou serviço, certo? Então, com essa crise de 29 e a dificuldade do mercado, ou seja, o consumidor e produtor daquela mercadoria tomarem as decisões, veio a necessidade de uma intervenção externa nesse setor, dentro desse
sistema, dentro desse fluxo circular. Mas lembrando que essa intervenção não é para a tomada de decisão, certo? A tomada de decisão continua sendo do produtor e do consumidor. A intervenção é para garantir que a sociedade ela não seja lesada, que ela não seja de alguma forma prejudicada com o funcionamento desses mercados específicos, certo? Então, o Estado surge, né, dentro da economia no sentido de auxiliar os mercados, os consumidores e produtores, de modo a equalizar e, de alguma forma, diminuir qualquer probabilidade da sociedade ser lesada, certo? Então, ele vem no sentido de garantir a nossa que aquela sociedade ela não seja lesada, certo? Então, nesse sentido, o sistema de concorrência pura ele continua ainda sendo operante, ele opera normalmente, só que dentro da concorrência mista nós temos algumas funções do Estado que são inseridas dentro desse contexto, mas lembrando, a tomada de decisão ela é preservada, a tomada de decisão ela é realizada pelo produtor e consumidor. O Estado ele vem no sentido de intervir, de ajudar aquela sociedade da melhor forma possível, certo? Então, nós temos 5 funções do Estado. A primeira função do Estado é atuação sobre a formação de preços. Ou seja, o Estado estabelece 3 preços básicos dentro da economia, que são, primeiro, o salário mínimo, depois, taxa de câmbio e terceiro, taxa de juros. Então, ele vem, nesse sentido, garantir ou estabelecer esses 3 preços básicos para garantir que nem o produtor nem o consumidor estejam sendo lesados, certo? Então, quando ele garante a fixação do salário mínimo, ele está garantindo que o preço do salário não seja muito baixo, nem seja extremamente alto, que prejudica a produção, certo? A taxa de câmbio e a taxa de juros, ele não estabelece um preço fixo, mas ele estabelece uma banda, ou seja, um intervalo no qual a taxa de câmbio e a taxa de juros elas possam flutuar. Então, quando o Estado ele atua sobre a formação de preços, não significa então que ele vai dizer para o produtor e para o consumidor qual será o preço da mercadoria que eles vão transacionar. Não é isso. Mas, ao garantir a taxa de salário mínimo, ele garante que o nosso consumidor, o nosso trabalhador, ele não seja lesado, ele não obtenha um salário mínimo muito baixo. Assim sucessivamente com relação à taxa de câmbio e à taxa de juros. Certo? Segunda função é complemento da iniciativa privada. Quando a gente fala que é complemento da iniciativa privada, significa então que o Estado ele assume algumas atividades que a iniciativa privada ela não tem o interesse de fazê-las. Seja porque o investimento ele é muito demorado ou ele é muito custoso, certo? Então, com aqueles empreendimentos que a iniciativa privada não tem o menor interesse de fazê-los, o Estado ele vem e substitui a iniciativa privada para fazer, certo? Então, a maior parte dessa função de complemento da iniciativa privada, ela advém dos investimentos em infraestrutura básica, energia, confecção de estradas, dentre outros, certo?
Lembrando que quando a gente fala que o Estado ele é complemento da iniciativa privada, significa que ele assume as atividades que a iniciativa privada não tem interesse, seja porque o investimento é muito demorado ou é muito caro para a iniciativa privada. O que é iniciativa privada? Empresa privada, certo? Essa é a segunda função. A terceira função é fornecimento de serviços públicos. Nesse caso, o Estado ele atua como uma empresa. Então, por isso, ao fornecer esse serviço, ele vai receber uma remuneração por ele. Então, quando ele fornece iluminação, água, saneamento básico, ele está atuando como uma empresa privada, certo? Então, por isso, ele recebe um valor. Então, por isso que nós temos taxa de iluminação, taxa de água, saneamento, certo? Então, essa é a função do fornecimento de serviço público, quando o Estado atua como empresa e ele fornece serviços que não são fornecidos pelas outras empresas privadas, e por isso ele cobra uma taxa. E o fornecimento de bens públicos? Fornecimento de bens públicos são bens necessários à sobrevivência daquela sociedade, e o Estado ele não cobra diretamente por eles, não tem uma taxa específica por eles, mas eles tenta de alguma forma equalizar o acesso a esses bens, já que são bens necessários àquela sociedade. O Estado ele fornece para que a sociedade não fique ou não seja de alguma forma lesada, certo? Então, quais são os bens públicos que ele fornece? Educação, justiça, segurança, certo? E eles são bens que, em geral, o Estado ele não cobra uma taxa diretamente por ele, certo? Então, essa é a diferença entre bem público e serviço público. Serviço público é um serviço fornecido pelo Estado, que ele cobra uma taxa diretamente por ele, e um bem público não é um bem, também pode ser um serviço prestado pelo Estado, só que ele não cobra uma taxa direta por ela. Nesse sentido, o esforço que ele faz é no sentido de fornecer para aquela sociedade aqueles bens que são essenciais ao funcionamento da mesma. E, por fim, a última função do Estado é compra de bens e serviços do setor privado. Nesse sentido, essa função ela pode ter dois vieses. Ela pode ser no sentido de tentar estimular o setor privado ou a iniciativa privada, ou no sentido de tentar eliminar ou diminuir as perdas que a iniciativa privada pode ter com esse bem e serviço. Vamos tentar entender melhor. Quando o Estado ele compra bens e serviços do setor privado, ele está comprando bens da iniciativa privada, seja para tentar estimular aquele setor, por exemplo, por meio da compra de produtos da agricultura familiar. Ele está no sentido tentando estimular o setor privado ou o setor da agricultura familiar para que aquelas famílias elas tenham um rendimento, ou então ele pode atuar no sentido de tentar reduzir ou diminuir as perdas daquele setor, que é quando ele compra produtos que são cotados em bolsa de valores para que aquele produto não caia muito o preço, por exemplo, quando ele compra soja, milho para estocar, certo? Então ele faz independente se ele compra para estimular a iniciativa privada ou para diminuir as perdas da iniciativa privada, a principal função da compra de bens e serviços é realmente proteger a iniciativa privada, proteger e estimular a iniciativa privada, certo? Então, com isso, com essas funções do Estado, nós vimos concorrência pura,
que é o funcionamento da economia, a dinâmica da economia por meio do fluxo circular, e a concorrência mista, que é a atuação do Estado dentro desse sistema descentralizado. Mas, lembrando que, independente se for concorrência mista ou a concorrência pura, lembrar que a tomada de decisão dentro desse sistema, ela é efetuada entre comprador e vendedor, certo? Então, mesmo com a intervenção do Estado, o Estado ele não intervém na tomada de decisão dentro desse sistema, certo? Ele vem no sentido de tentar amparar tanto o consumidor quanto o produtor, certo? Então, com isso, nós fechamos o sistema descentralizado. E falta somente vermos as críticas à economia centralizada. Nós temos basicamente 4 grandes críticas a essa economia. E a primeira crítica é que ela é uma simplificação da realidade. O que isso significa? Que a realidade ela é mais complexa, ela possui mais agentes e mais instituições que não constam, certo? Então essa é a primeira crítica. A realidade ela é mais complexa, possui mais agentes e mais instituições que não estão constadas na teoria, seja pelo fluxo circular ou mesmo pelo sistema de economia mista, certo? A segunda crítica é que os preços eles não flutuam livremente. Como assim? O que isso significa? Nós vimos que lá no mecanismo de preços, nós vimos que o preço ele flutua de acordo com a demanda e a oferta de cada mercado específico, certo? Só que, apesar da teoria falar que os preços eles flutuam de acordo com a oferta e a demanda, nós temos alguns empecilhos que não permitem que os preços flutuem livremente. Quais são os empecilhos? Primeiro, a atuação dos sindicatos. A atuação dos sindicatos, além do sistema da atuação do Estado sobre a formação do salário mínimo, nós ainda temos os sindicatos que atuam sobre o piso salarial. E nós também temos o caso de monopólios e oligopólios, que são estruturas de mercado, que nesses mercados específicos, quem determina o preço dessas mercadorias são os vendedores, certo? Então, esses dois tipos de estruturas, seja ela o sindicato ou o monopólio ou oligopólio, eles não permitem que os preços flutuem livremente, certo? A terceira crítica é que o governo ele interfere de diversas formas. Por quê? Aqui, quando nós vimos as funções do Estado, nós vimos que a função do Estado seria muito bem determinada e seria fixa. Só que o Estado ele interfere muito mais do que consta dentro dessas funções. Então, o Estado ele pode interferir ou intervir por meio de políticas macroeconômicas, ele pode intervir por meio de impostos, subsídios, políticas cambiais, dentre outras, certo? Então, a terceira crítica é que o governo ele interfere muito mais do que a teoria propõe. Nós também temos a quarta crítica, que o mercado sozinho não consegue a perfeita alocação de recursos. O que isso significa? Significa que o consumidor e produtor de determinada mercadoria, ele não consegue sozinho utilizar os recursos da melhor forma possível. Por quê? Porque existem dois problemas dentro da produção. Primeiro, a produção, ela, de algum bem ou serviço, ela pode gerar externalidades, certo? O que são externalidades? Aqui eu coloquei, mas caso vocês não vejam,
O que é externalidade? Externalidade ou efeito externo quando as ações de um agente afetam diretamente as possibilidades de escolha. Por exemplo, conjunto de consumo, conjunto de possibilidades de produção ou o bem-estar do outro agente, sem necessariamente ser uma ação premeditada. Então, o que nós podemos entender como externalidade? Externalidade é uma consequência que ela vem do processo produtivo. E ela não necessariamente ela é planejada. Então, por exemplo, a poluição que uma fábrica têxtil acarreta naquela região, ela é uma externalidade negativa, mas ela não foi de alguma forma planejada para ser. Ela apenas é uma consequência do processo produtivo. Então, a externalidade é um efeito colateral, uma consequência do processo produtivo, podendo ser benéfico ou não para a sociedade, certo? E além do caso das externalidades, que são infelizmente consequência do processo produtivo, nós temos também a existência de bens públicos. O que são bens públicos? São bens necessários à sobrevivência daquela sociedade, mas que não necessariamente o agente ele está disposto a revelar a sua disposição para pagar. Ou seja, eu preciso de saúde? Sim. Eu preciso de acesso à saúde? Sim. Mas não necessariamente eu consigo estipular um valor que eu estou desejando pagar por ela. É um bem necessário, só que não necessariamente os consumidores têm plena consciência ou conseguem determinar qual é o valor que elas estão dispostas a pagar por elas, certo? Por isso, por esses dois fatores, pela existência de bem público e pela existência de externalidade, o mercado sozinho, ele não promove a perfeita alocação de recursos. Ou seja, quando a gente deixa só por conta dos consumidores e produtores de cada mercadoria, não necessariamente eles vão promover o melhor bem-estar para aquela sociedade, certo? E, por fim, o mercado sozinho não promove a perfeita distribuição de renda. Por quê? Porque não necessariamente aquele processo produtivo que foi gerado, ele distribui a renda de forma igualitária. Então, se a gente deixar só por conta do mercado, não necessariamente a gente vai atingir o máximo de satisfação daquela sociedade em termos de renda. Por quê? Como os trabalhadores eles são menos fortes, ou seja, eles têm um poder de negociação menor do que as empresas, por isso que a gente fala que se a gente deixar só por conta do consumidor, ou melhor, do trabalhador e da empresa, ele não consegue promover a perfeita distribuição, porque a empresa ela tem mais força, ela tem mais poder de negociação que o consumidor, que o trabalhador. Portanto, ela consegue pagar o valor que ela quiser naquele salário. Por isso que o Estado ele intervém. E essas duas últimas críticas, elas são justamente a justificativa da existência do Estado dentro da economia, certo? Então, essas são as críticas feitas ao sistema descentralizado, certo? Então, dentro do sistema descentralizado, nós temos as características, nós temos a concorrência pura, que ela é dada por meio do fluxo circular, a concorrência mista, na qual a gente insere dentro do fluxo circular o Estado, e finalizamos com as críticas, certo?